Olá, beleza? Sou o professor Erasmo Costa, estamos aqui para continuarmos o conteúdo sobre hidrosfera, um assunto bastante importante para o seu Enem, para os seus vestibulares, ok? Não esqueçam de inscrever no canal Everest Virtual, tá? Todo mundo aí deixa seu like, não deixe de comentar e compartilhe, ok? Então vamos lá. Na sequência do conteúdo, nós temos aí a falar sobre a hidrografia brasileira. E quando nós falamos na hidrografia brasileira, a gente vai falar de algumas das principais características, né? E essas características, elas predominam como parte da nossa hidrografia. Vejamos então. A hidrografia brasileira ela tem como principais características o predomínio de rios caudalosos. Isso significa dizer que nossos rios então são o quê? Perenes, né? Se eles são perenes, então eles costumam ter uma vazão menor, principalmente no período da estiagem, e uma vazão maior no período das chuvas, exatamente porque o Brasil é o país mais tropical do mundo. Nós temos um pouco mais de 97% de nossas terras entre os trópicos, então ele depende principalmente, né, de um clima úmido. Outra característica importante do rio brasileiro é o seu tipo de foz. Lembrando que predominam o foz estuário. O que significa isso? Aquele que tem um canal único, tá? Com exceção do rio Amazonas ou da bacia hidrográfica amazônica, que ela tem uma foz tipo misto, tá? Ela é ramificada. Outra característica importante da hidrografia brasileira são os regimes, né? Os nossos rios são alimentados principalmente pelos regimes pluviais, ok? Ou seja, pelas chuvas. Não esqueçam que quando nós falamos na nossa principal bacia hidrográfica, né? O regime é misto, ou seja, o rio Amazonas ele tem um regime tanto pelas águas das chuvas, assim como pelo derretimento das geleiras, a Cordilheira dos Andes. Todos sabem que o rio Amazonas nasce, né, no Peru, na Cordilheira dos Andes. E por último, como importante característica da hidrografia brasileira, nós temos os rios de planalto. Lembrando que existem dois tipos enquanto ao seu relevo, o de planícies e o de planalto. A maior parte dos nossos rios tem um rio de planalto. Daí o porquê, né, ele tem o potencial hidráulico. Eu também tenho uma pequena observação aqui. Quando a gente fala mais uma vez sobre a hidrografia brasileira em relação à bacia amazônica, o rio Amazonas em si, o rio principal que forma a bacia amazônica e seus afluentes, né, ele é um rio de planície, então ele é muito favorável à navegabilidade, tá? A circulação de pessoas, de mercadoria, mas os seus afluentes são de planaltos. Daí isso potencializa os seus recursos hidráulicos, ok? Vamos lá então para a primeira questão, né? Depois que a gente observou as características da hidrografia brasileira, então vamos para a primeira questão. Bom, na primeira questão, assinale a alternativa abaixo que não representa uma das características gerais da hidrografia brasileira. Bom, se nós analisarmos cada questão, tá, a gente vai então observar qual é aquela que não representa uma característica importante da hidrografia brasileira que nós citamos há pouco. Na letra A diz: a maior parte dos rios brasileiros é abastecido por um regime pluvial. Vejamos, até a vírgula aqui, ó, observe que está correto. A maior parte dos nossos rios é abastecido pelas chuvas. Aí diz: praticamente não havendo indício de regime de abastecimento nival e glacial. Ó, praticamente não, porque o rio Amazonas, que faz parte da nossa bacia amazônica como principal bacia, ela é mista, ou seja, ela é tanto abastecida o seu regime pelas chuvas, pluvial, como pelo derretimento das neves. Não esqueçam que o rio Amazonas nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes. Então ele é abastecido tanto pelas chuvas como pelo derretimento das neves. Então a letra A já está errada, exatamente porque ele coloca que praticamente não havendo indício, e o rio Amazonas ele é misto, ok?
Bom, se a letra A está errada, significa dizer então que todas as demais estão corretas. Vejamos, a maioria dos rios do Brasil é perene. Sim, eles são rios que não secam, né? Eles diminuem a sua vazão, mas não secam. E a minoria intermitente, com certeza, essa minoria encontra-se principalmente no sertão nordestino, ok? Letra C, a hidrografia brasileira é rica em rios? Com certeza, nós temos um potencial. O Brasil é um país privilegiado por possuir grandes rios, né? E nós somos um país pobre em lagos. Sim, devido às nossas características geológicas, de ser muito antiga, nossas formas de relevo, formado por planícies, planalto, depressões, né? Então nós temos poucos lagos, a maior parte dos lagos são de origem oceânica. Na letra D, então, está certa também, os rios do Brasil são exorreicos, ou seja, eles desaguam em sua maior parte do oceano, ou seja, eles nascem no continente e desaguam no oceano, exorreico a sua foz. E na letra E também temos a questão correta. Alguns rios brasileiros são muito usados para navegação, certo? A exemplo do rio Amazonas, lembra que eu falei para vocês que a maior parte dos rios brasileiros são de planaltos, mas o principal, né, que é o rio Amazonas, que faz parte da bacia amazônica, ele é um rio de planície, então ele é favorável à navegabilidade. Beleza? Vamos então para a segunda questão. A questão 2, o Brasil é um país rico em rios, o que lhe confere um grande potencial hidrelétrico. Este potencial está relacionado respectivamente aos seguintes fatores geográficos. Então, o que é que faz o Brasil ter um potencial, né, hidrelétrico ou hidráulico? Na letra A diz que são as condições climáticas e o relevo acidentário. Não esqueçam aquilo que nós falamos. A maior parte dos nossos rios tem regime pluvial. Ele depende das condições climáticas ou meteorológicas, da chuva. E devido aos rios serem um potencial hidráulico, então ele precisa ser um relevo acidentado, ou seja, rio de planaltos. Então, a letra A é a letra também correta. O que está errado na letra B? A predominância no país do clima equatorial. Não. Lembre que o Brasil tem como predomínio o clima tropical. O equatorial ele está muito mais restrito à região amazônica ou à região norte do Brasil. Ok? Letra C. A continentalidade do território e a disposição longitudinal do seu relevo, essa é exatamente que faz o Brasil ter um potencial hidráulico, não tem a ver relação direta com o fator continentalidade. Tá? E sim com as condições climáticas e o relevo acidentado que nós citamos há pouco. Na letra D, a latitude e a monotonia do relevo, pelo contrário, que a latitude é a distância em graus da Terra, tomando como referencial a linha do Equador, ela não tem relação nenhuma com a questão desse potencial hidráulico. A tropicalidade tem a ver. E a existência de planície, não. Lembra que os rios que têm esse potencial hidráulico, eles têm que ser rio de planaltos. Então tá aí duas questões importantes, bem legal, para que você possa fixar sobre o predomínio das principais características do rio ou da bacia hidrográfica do brasileiro. Valeu? Forte abraço!